Glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, gente, faz assim para a gente conhecer. Isso, Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Essa casa ama vocês. Sinta-se à vontade. Hoje nós temos o privilégio, e eu não quero me delongar também, mas lembrando, quarta-feira nós temos um palestrante especial, vai estar ministrando as nossas vidas. Afinal de contas já tem, acho que mais de um ano que ele se ausentou para se tratar, né? Mas quarta-feira ele vai estar ministrando sobre as nossas vidas. Irmão Ronilson, quarta-feira é com ele. Então não perca. Ele vai falar muito sobre o testemunho dele, algumas coisas. Você não pode perder. Amém? E hoje a gente tem uma família especial também conosco. Pastor Vavá, pastora Kátia, Sarinha, Eduardo. Vem para cá, pastor Vavá. Glória a Deus. Ele vai ministrar hoje aos nossos corações. Hoje ele está muito feliz. Eu falei para ele, esses dias eu falei para ele assim: pastor Vavá, você está muito sumido lá da igreja. Você está virando aqueles pastores itinerantes, né? Pregando em todo tipo de lugar. E eu falei assim: rapaz, arruma uma agendinha aí para você ministrar lá na nossa igreja e tudo. E hoje ele está aqui para ministrar os nossos corações. Amém, irmãos? Quem aqui não conhecia o pastor Vavá, levante a mão. Olha aí, tá vendo como é que eu estou falando a verdade? Você tem tempo que não vem aqui. Vamos orar por ele, gente. Pai, no teu nome nós queremos te dar graça, queremos te agradecer, Senhor, pela vida do teu filho. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Usa o teu filho com intrepidez, com graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus, meus irmãos. É uma alegria estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Valdecir. Pela graça de Deus, há mais de 10 anos, sendo pastor consagrado por Deus, sou casado com a pastora Kátia, que me ganhou para Jesus, que está aqui. Sou pai do Eduardo, que vai estar aqui no teclado, e pai da Sarinha. Eduardo, para quem não sabe, é o futuro esposo da Amanda. Resposta das nossas orações, a Amanda é: não sei se o Eduardo é a resposta das orações do pastor Jean, do pastor Normani, mas a Amanda é a resposta das nossas. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu amo essa casa, eu amo essa família, amo e acredito no que Deus tem na vida do pastor Jean, da pastora Normânia, e amiga para essas coisas, na hora da alegria e na hora da dor, né? Para quem não sabe, ontem aconteceu uma catástrofe. O Palmeiras ganhou do Flamengo. E aí o pastor Jean, nesse momento, vocês estão vendo porque foi uma catástrofe? Vocês estão vendo? É o inimigo manifestando. É verdade. Então a gente, na hora do choro, tem que estar junto, né? A gente tem que estar junto, né? Então a gente está junto aqui nesse dia, depois dessa catástrofe aí, que ninguém esperava, né? Mas enfim. Para quem não sabe, eu também torço para o Flamengo. Entendeu? E aí, sempre Flamengo. Glória a Deus. Mas irmãos, é uma alegria mesmo. Principalmente, eu vi aquele jovem homem de Deus que falou aqui sobre o dízimo e oferta, e alegrou meu coração, porque como casar faz bem, né? Um homem está numa unção, numa autoridade, que coisa linda. Cadê ele? Está aqui, né? Fez bem casar para você, meu irmão. Está bonito, florido, cheio de autoridade. Olha, não quero o seu dinheiro não, viu? Só estou anunciando a palavra. Se você receber, bem. Se você não receber também, você vai colher do que você não
recebeu. Amém? O irmão, glória a Deus. E ele faz isso, por isso que fala com autoridade. Irmão, você quer saber quando alguém vive aquilo que prega? É só você observar. Se ele fala com amor, com paixão. Porque se ele não fala com amor, com paixão, ele vai gaguejar, ele vai inventar para lá e para cá. Eu nem preciso conversar com ele para saber que ele é fiel naquilo que ele fala. Por isso que ele tem autoridade. Então, glória a Deus por isso. Meus irmãos, vocês viram, vocês perceberam o que nós cantamos hoje aqui? Que ruja um leão, Jesus Cristo de Nazaré. E a mensagem que eu quero trazer essa noite é sobre Jesus. E eu quero te perguntar aqui, quem ama Jesus aqui? Quem quer Jesus na sua vida aqui? Então é sobre Ele mesmo que eu vou falar. Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Maria e de José, que nasceu em Belém para que se cumprisse a profecia, que viveu em Nazaré para que se cumprisse a profecia, que foi crucificado em Jerusalém para que se cumprisse a profecia. Irmãos, entenda uma coisa: não há salvação sem Jesus, não há um caminho para Deus sem Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então preste atenção. Você diz para uma pessoa: Deus abençoe você, e ela não conhece Jesus, ela não entregou a vida para Jesus. Ela vai aceitar, tá bem, ela vai aceitar isso, até que bem. Porque quando você fala para ela, Deus abençoe, ela está pensando que você está falando do mesmo Deus que é o dela. E às vezes o Deus dela não é o Deus que você está dizendo. Às vezes o Deus dela é aquele Deus que pode fazer tudo, e no final ele aceita você no céu de qualquer jeito. Na cabeça dela, o Deus dela é o Deus que ela pode adulterar, pode mentir, afinal o Deus é bonzinho mesmo, então não tem problema, ele me entende. Talvez o Deus dela é o dinheiro, talvez o Deus dela. Então quando você fala Deus abençoe você, para ela não é uma ofensa, que ela pode estar lendo que o Deus dela é o mesmo Deus que você está falando para ela, e na maioria das vezes não é o mesmo Deus. Agora você quer ver uma coisa? Você diz para as pessoas Jesus te abençoe, você já vai prestar atenção que elas vão reagir diferente. Você já vai prestar atenção que você já vai ter mais resistência. Se você dizer Jesus te abençoe, preste atenção nisso. Você vai ver que se você falar Deus, a maioria, a não ser os incrédulos, mas mais de 95% da população brasileira se diz acreditar em Deus, você não vai ver muita luta e muita rejeição. Mas fala de Jesus, você vai ver que você vai enfrentar uma luta, você vai ver que você vai enfrentar alguns desafios, porque aí, meu irmão, não tem outro Jesus. Deuses por aí tem muito, mas Jesus, todo mundo vai entender que existe só um Jesus. Entende? É claro que para nós só existe um Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Para nós é só esse. Mas por aí existem muitos outros deuses. Mas Jesus. Agora não há salvação sem Jesus. Não há outro caminho, a Bíblia diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então essa história aí, que nós precisamos buscar alguma coisa, afinal de contas tudo leva a Deus, é mentira. A Bíblia diz que há um caminho, há uma verdade e há uma vida, e esse é Jesus. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Este é Jesus. Então, é por isso que nós precisamos falar de
Jesus. É por isso que nós temos que apresentar para as pessoas Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E você quer saber, tem uma boa parte dos cristãos que não conhece Jesus de experimentar, não conhece Jesus de intimidade, não sabe que Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré e foi crucificado em Jerusalém, uma coisa bem simples. Não sabe que Ele é filho de Maria e também de José. Não sabe a história de Jesus, mas tão pouco. Saber só a história também não adianta muito. Agora, se eu amo Ele, se Ele é o meu Senhor, se Ele é meu Salvador, se Ele é tudo na minha vida, eu quero saber dEle, eu quero aprender dEle, eu quero saber o que Ele fez, eu quero me interessar por Ele, porque afinal, Ele é simplesmente tudo na minha vida. É por isso que eu quero falar de Jesus nessa noite. E eu vou dizer para você, irmão, eu não consigo vir para um culto, fazer uma mensagem e não colocar Jesus nela. Sabe, existe uma matéria na faculdade de teologia chamada Cristologia, que diz assim, que se tudo não terminar em Jesus, então não é evangelho. Você vai no Velho Testamento, mas o Velho Testamento aponta para quem? Para Jesus. Então toda a Bíblia aponta para quem? Para Jesus. Então é dele que eu quero falar, de Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que nós vamos falar aqui? Da última semana de Jesus, de domingo da entrada triunfal em Jerusalém, até no domingo da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. A última semana de Jesus, e ele sabia que aquele dia estava chegando. E você quer saber, você acha que ele correu do propósito? Não, ele não correu, muito pelo contrário, cada dia ele caminhava para aquilo que o Pai desejava na vida dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você soubesse, preste atenção, se você soubesse que essa semana seria a sua última semana nessa terra, o que você faria? O que você faria se você soubesse disso? O que você faria? Perguntaram para um homem ativista, que era deputado federal, um ativista do LGBT, que ele faria se ele tivesse mais uma semana. A resposta dele foi a das mais absurdas, terríveis que você possa imaginar. Terríveis. O que ele respondeu? O que ele faria se ele soubesse que era a última semana dele? Agora, ele só falou tudo aquilo porque é tudo aquilo que estava no coração dele. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E você quer saber de uma coisa? A maioria de nós talvez diria, se eu soubesse, eu ia conhecer a praia, ia conhecer vários lugares, ia viajar para a Europa, ia conhecer o mundo, ia para os lugares mais belos que eu poderia conhecer. É errado isso? Não. E nós vamos conhecer muitos lugares bonitos, mas na verdade, irmão, o que nós deveríamos falar deveria ser: eu vou aproveitar minha última semana para amar mais, para pregar mais, para me santificar mais, para ganhar vidas para Jesus, para pregar o Evangelho, para ir de encontro para o necessitado. Eu vou ficar os últimos dias da minha vida pregando o Evangelho, amando as pessoas, anunciando a salvação de Jesus. Na verdade, irmãos, é isso que nós tínhamos que fazer, é isso que nós tínhamos que pensar. Mas é um bom momento para nós refletirmos no nosso coração. Aonde está o nosso coração verdadeiramente?
Porque eu vou dizer para você, do que vale gastar a última semana da sua vida indo, conhecendo esses lugares, fazendo essas coisas, sendo que o teu lugar não vai ser mais aqui, o teu lugar vai ser lá, aonde Jesus está preparando. Lá é o seu lugar. Então para que você quer trabalhar para as coisas dessa terra, sendo que a Bíblia nos ensina a trabalhar pelas coisas do céu? Tesouro no céu, galardão no céu. É isso que a Bíblia ensina. O que nós faríamos, irmãos, você com você mesmo, olhando para o seu coração, se você soubesse que você tivesse mais uma semana de vida, assim como Jesus sabia que a hora dele estava chegando? Você sabe o que Jesus fez? Ele cada dia caminhava para o propósito. Cada dia que se passava, ele caminhava para a vontade do Pai, mesmo sabendo que ela ia ser difícil, ela ia ser dura, mas ele caminhava para a vontade do Pai. Que você possa sair daqui hoje convicto daquilo que Deus tem para a sua vida, mas que você saia daqui hoje caminhando todos os dias da sua vida, buscando fazer a vontade do Pai, buscando fazer a vontade do Pai. Mas vamos começar então, vamos começar essa última semana do nosso mestre, pelo dia de domingo. Abre a sua Bíblia então aí em Marcos 11, nós vamos ficar só no Evangelho de Marcos. Os vários evangelhos, eles falam sobre determinados assuntos, mas eu escolhi o Evangelho de Marcos, para nós estarmos falando sobre essa última semana de Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus Cristo. Tu és lindo. Tu estás aqui, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Sim, Jesus. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. Declare mais uma vez: só pra te adorar, Jesus Cristo, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, se prepara, hoje nós vamos glorificar Jesus o tempo todo. Você está comigo nisso? Nós vamos glorificar Jesus o tempo todo. O tempo todo Ele merece. Aleluia. Marcos 11, vamos ler. Isso é no domingo, vamos começar a última semana de Jesus. E logo que se aproximaram de Jerusalém e Betfagé e da Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser:
por que fazer isto? Diz-lhes que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazes, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e o seguiam clamavam dizendo: Hosana, Hosana, significa salva-nos, salva-nos, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, até aí por enquanto. Meus irmãos, no domingo, Jesus então vai e diz aos discípulos para pregar o jumentinho. Sabe por que o jumentinho? Como Jesus é um cumpridor de profecias, como estava escrito lá em Zacarias 9, versículo 9. Então Jesus entra montado no jumentinho para que se cumprisse aquilo que também estava escrito nas profecias. E ele vai entrando em Jerusalém, então ele é aclamado, ele tem uma entrada triunfal em Jerusalém, e as pessoas gritam: Hosana, as pessoas gritam: salva-nos, as pessoas gritam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então em Jerusalém, foi a única vez que Jesus foi ovacionado dessa forma, foi a única vez que houve uma manifestação reconhecendo, porque o Messias, segundo as Escrituras, viria montado no jumentinho, e assim aconteceu. Jesus, ele é um cumpridor de profecias, meus irmãos. Jesus, ele cumpriu todas as profecias ao seu respeito, e Jesus vai cumprir todas as profecias de Deus sobre essa vida, porque Jesus é um cumpridor de profecias, ele cumpre as profecias. Mas entenda uma coisa, nós estamos no domingo, Jesus entra em Jerusalém, e a multidão grita, ovacionada: Hosana, salva-nos. Só que tem um detalhe: essa mesma multidão que grita Hosana, uns dias depois, ela está gritando: crucifica. Essa mesma multidão que grita Hosana, passado alguns dias, ela grita: crucifica. É por isso, irmão, que eu quero dizer uma coisa para você: não se impressione com a multidão, porque a multidão, quando você às vezes não falar o que ela quer ouvir, ela pode te abandonar e te crucificar depois. Quantas vezes nós pastores já passamos por isso? A gente era bom até o dia que a gente confrontou. No dia que a gente confrontou, a gente não deixou de ser bom e começou a ser atacado. Mas não tem problema, porque Jesus passou por isso. Nós também vamos passar por isso. É por isso que a multidão nunca impressionou Jesus. A multidão nunca impressionou Jesus. Pastor, o que você quer falar com isso? Sabe o que eu quero falar, irmão? Se você é multidão, saia da multidão e vem ser discípulo. Se você está na multidão, saia da multidão e venha ser discípulo. A multidão não tem compromisso, a multidão não tem fidelidade, a multidão não coloca a mão no arado, a multidão não vai ter galardão. Se você é multidão, saia da multidão e venha ser discípulo. Venha participar de uma célula, venha se envolver com as coisas de Deus,
venha se envolver, venha servir. Ser multidão é muito perigoso. Ser multidão é muito perigoso. A multidão gritou hosana, e muitos fazem isso. Muitos vêm na igreja domingo, adora a mão, ergue, celebra junto com a comunidade, mas no dia a dia cultua o diabo, porque culta um estilo de vida. Culta um estilo de vida. No domingo ergue a mão e diz hosana, hosana, mas na segunda-feira mente, adultera, é infiel, e vai embora. Adora a Deus no domingo, mas cultua o diabo com a vida. Cultua o diabo no trabalho, não é um exemplo, é mentiroso, sabe? Não é exemplo de funcionário. Mente, sabe? Engana os outros, adultera, mas no domingo ergue a mão na igreja. Só que o estilo de vida é um culto ao diabo. A multidão é isso. Então nessa noite o Senhor te chama, escute. Nesta noite o Senhor te chama, sai da multidão e venha ser discípulo. Sai da multidão e venha ser discípulo. Deus não te chamou para ficar na multidão. Deus te chamou para você ser discípulo. É para os discípulos que os segredos do coração são revelados. É para o discípulo que as coisas que hão de vir são reveladas. É o discípulo que recebe. Então em nome de Jesus, a multidão que gritou hosana é a mesma que depois grita crucifica. Você quer saber de uma coisa? A Bíblia diz que, se possível, no fim dos tempos, Ele vai enganar até os escolhidos. Ele quem? Satanás. Provavelmente os que estão na multidão vão ser enganados, porque a multidão não segue a voz de Jesus, ela segue a voz do povo. E a voz do povo não é a voz de Deus, meu irmão. Isso é coisa de político, porque a voz do povo gritou crucifica. Venha ser discípulo. Mas Jesus, ele vem de Betânia. Sabe quantos quilômetros ficava Betânia de Jerusalém? Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém aproximadamente. Ele gostava de Betânia, sabe por quê? Porque lá em Betânia ele tinha o amigo Lázaro, tinha a casa de Maria, tinha a casa de Marta e de Lázaro, os 3 irmãos. Então ali ele gostava de ficar. Betânia era tipo que um refúgio para Jesus. Betânia era um lugar que Jesus gostava de estar. Ele está em Betânia, vem para Jerusalém no domingo, acontece esses eventos aqui, e aí ele retorna para Betânia. Mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém era Betânia. Aí na segunda-feira, você não precisa abrir, porque senão não vai dar tempo, mas se você quiser anotar para depois conferir, e se eu puder conferir, eu ficaria muito feliz. Em Marcos 11, do versículo 15 ao versículo 17, na segunda-feira, eles saem de Betânia e eles vão novamente para Jerusalém. Em Marcos 11, do versículo 15 a 17, Jesus vai passando e tem uma figueira. Eles estão indo para Jerusalém. Então ele vê uma figueira. Essa figueira tem folhas, mas ela não tem fruto. Então as folhas anunciam os frutos, mas só que essa figueira só tinha folha, mas não tinha fruto. Digamos assim, uma propaganda enganosa. E aí ele vai indo e ele então chega no templo. Quando ele chega no templo, não precisa colocar não, precisa não. Eu vou citando porque tem vários relatos, aí não vai dar para citar tudo. Aí ele chega no templo, e o que acontece no templo, vocês lembram? Quando Jesus chegou no templo, e o que estava acontecendo no templo? Estavam lá vendendo as coisas. O templo tinha a sua função. Os religiosos colocaram coisas para vender. Existia um monte de... parecia mais um mercado do que um templo. E Jesus vai e enfrenta aquele povo. E você sabe, ele derruba a mesa dos cambistas, vamos dizer assim. Ele pega e faz, ele fica muito irado. Ele não pecou, mas naquele dia ele ficou irado, porque ele diz: não é para a casa de meu pai ser casa de oração. Olha o que vocês fizeram, sepulcros caiados. E Jesus enfrenta os discípulos, os
religiosos na segunda-feira. Só que sabe o que acontece, irmãos? Essa questão da figueira, de ter as folhas, mas de não ter fruto, é uma ligação daqueles sacerdotes, daqueles homens que estavam no templo. Eles eram um sepulcro caiado. Como assim, pastor? Eles aparentemente por fora eram bonitos, mas por dentro eram podres. Por fora eles apresentavam dar frutos, mas quando você olhava não existia fruto nenhum. É assim aquela figueira. E é assim hoje muitos cristãos vêm na igreja, estende a mão e parece, só que quando sai daqui dessas portas não mostra fruto nenhum. Isso chama-se sepulcro caiado. Parece que é bonito por fora, mas é podre por dentro. Terrível isso, irmão. Você sabe qual tem sido as minhas orações nesse dia? Salmo 51, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro. Eu quero ser puro, Deus. Eu quero ser santo, Deus. Cria em mim um coração puro. Eu não quero ser um sepulcro caiado. Eu não quero ser um hipócrita. Irmão, eu não quero. Porque Jesus teve paciência com a mulher adúltera que era para ser apedrejada. Teve paciência com Zaqueu, sabe? Mas com os religiosos, hipócritas, ele era duro. Sabe quem são esses, irmãos? Aqueles que estão na igreja ouvindo a verdade, mas ainda preferem andar na mentira. Escuta a verdade, mas ainda prefere viver na mentira. Irmão, não adianta, você não engana Deus, eu não engano Deus. Daquilo que nós plantarmos, certamente nós vamos colher. A mentira, o pai dela chama-se diabo. Eu vou ter que falar, não adianta. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Pare. Eu vou ter que falar, irmão. Pare de mentir. Pare de mentir. Não existe meia verdade. Existe a verdade e a mentira. Pare de mentir. O Senhor manda dizer isso porque Ele te ama. Isso não está no script, irmão, mas como profeta eu preciso dizer para você. É melhor você ouvir diretamente de Deus do que o diabo te pegar. É melhor ouvir uma admoestação de Deus, uma advertência, do que ficar na mão do diabo. Não são dias de brincadeira mais. Não são dias de faz de conta. Não são dias de brincar com Deus. Não são dias de mais ou menos. Não são dias disso. Porque os mornos, o Senhor está a ponto de vomitar. Os mornos, o Senhor está a ponto de vomitar. Irmão, eu não falo isso para te condenar, eu falo isso para te libertar. Não fique no meio termo. No meio termo você já está do lado de lá. Aproveite essa noite. Decida se entregar totalmente a Jesus. Decida se entregar totalmente a Jesus. Sabe, irmão, Deus não quer o seu dinheiro. Somente Deus não quer uma parte de você. Ele quer tudo de você. Enquanto você der tudo para Deus, então, meu irmão, decida nessa noite. Nós queremos uma igreja cheia, sim, irmãos, nós queremos. O que nós não queremos é uma igreja cheia de pessoas vazias. Isso não. Mas nós queremos igreja cheia, sim, salvação, transformação. É isso que nós queremos e estamos pregando. O que nós não queremos é uma igreja cheia de pessoas vazias. Não transmite Jesus, não ama Jesus,
O coração já não queima quando fala de Jesus, não reconhece o que Jesus fez, não sonha com a salvação, não sonha com o céu, não sonha com aquele grande dia. Não. Seja cheio do Espírito Santo. Queime aonde você estiver. Seja um abraço de Deus, apaixonado por Jesus Cristo, louco por Jesus Cristo, que não negocia os valores eternos. Um homem do sim, sim, não, não. Uma mulher do sim, sim, não, não. Um homem e uma mulher da verdade. Um homem e mulher que não negocia os valores eternos. Um homem e uma mulher de oração, que chora pelas vidas, que chora pela sua cidade, que chora pela sua nação, que não se conforma com a injustiça, que não se conforma com a mentira, mas que anda na verdade. E eu vou dizer para você, irmão, isso é libertador. Andar na verdade é libertador. Andar na verdade é bom demais. Você não tem medo de nada. Pode pegar o celular, pode me chamar para conversar. Eu não tenho medo de nada, porque eu ando na verdade. Quando você anda na verdade, você não tem do que temer. Você não tem do que temer. Então, mais do que uma igreja cheia, irmãos, o que nós não queremos é uma igreja cheia de pessoas vazias. Então, quando você sair pelas portas, quando você for embora daqui e sair daquelas portas, o culto continua. Continue adorando a Deus, continue glorificando o nome dEle, continue cantando louvores na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Então, quando a nossa reunião acabar, o culto não acaba. Só acaba se você quiser, porque o Espírito Santo não te deixa quando você sai daquelas portas. O Espírito Santo não te deixa quando você vai trabalhar. O Espírito Santo não te deixa quando você vai jogar futebol. E aqui vai uma coisa que eu vou falar, irmãos. Tem irmão que vai jogar futebol, parece que endemonia. O que é isso? Eu não creio nisso, irmão. Eu sou crente jogando futebol. Eu testemunho jogando futebol, você quer saber? O cara me chamou esse dia e falou: pastor, eu vi o senhor jogando. Tinha uma coisa diferente no senhor. Eu vi uma luz no senhor, eu jogando futebol. E eu falei para ele: cara, isso é Jesus. Comecei a pregar para ele depois do futebol. Ele começou a chorar. Eu encaminhei ele lá no Ocidental que ele morava. Sabe, irmão, eu não creio que quando eu vou jogar futebol, parece que Espírito Santo, agora eu vou jogar futebol. Que crente é esse? Espírito Santo, agora acabou, né? Acabou o culto, eu vou embora. Agora acabou. Não é para ser assim. Não deve ser assim. Ele te ama tanto que ele tem ciúme de você. Quando saímos daqui, vai continuar, porque ele não vai te abandonar. Vai continuar na sua casa, vai continuar no seu trabalho, porque ele não te abandona. As pessoas vão olhar para você, sabe quando elas olham para você? Se isso não aconteceu, sabe, tem alguma coisa diferente em você. Você me transmite uma paz. Quem já ouviu isso um dia? Meu Deus, é tão gratificante isso. Você é diferente. Você é diferente. Você não fala mal dos outros. Você não fala palavrão. Você não fala asneira. Todas as suas palavras, você tem um olhar diferente. O que você tem? Aí você abre a sua boca e diz: Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Mas na terça-feira, irmãos, na terça-feira, eu estou falando da segunda ainda, né? Na segunda-feira é isso. Jesus vai no templo, Jesus amaldiçoa a figueira, e todas essas coisas acontecem. Então, vem a terça-feira, e lá em Marcos 11, 27 até o capítulo 14, acontecem várias coisas. E eu vou dizendo aqui para você o que acontece na terça.
religiosos desafiam a autoridade de Jesus. Tudo isso que eu vou falar agora está do Marcos 11, do versículo 27 até Marcos 14. Então, se você ficar procurando, não vai dar, porque eu vou falar de um depois do outro. Mas se você quiser anotar, depois você vai conferindo. Então, na terça-feira, Jesus é desafiado pelos religiosos. Os religiosos desafiam Jesus. Irmão, religioso na igreja é terrível. É terrível religioso. O que é um religioso? É aquele que aprende as coisas só para criticar e criar problema, nunca para dar solução. Só aprende para criticar e fazer contenda, mas nunca para achar solução. Religioso é terrível, sabe por quê? Porque o religioso conhece a Bíblia, às vezes melhor do que o pastor. Irmão, conhecimento sem amor torna-se arrogância. Mas amor com conhecimento vai vir para ajudar bastante. Os religiosos questionam a autoridade de Jesus. Sabe como que eles questionam? A Bíblia, na Torá. Eles não questionam fora da Bíblia. Qual é o maior mandamento, Senhor? E é certo, a gente dá oferta, o dízimo, eles querem pegar Jesus. Mas Jesus é Jesus, né, irmão? Jesus é Jesus. Como diz os jovens, eles perguntavam e Jesus lacrava. Eles perguntavam e Jesus lacrava, como diz os jovens. Eles perguntavam e Jesus ia lá. Aí Jesus confronta os líderes judeus na terça-feira. Jesus também prega no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é saindo um pouquinho de Jerusalém, entre Betfagé e Betânia. Fica bem por ali o Monte das Oliveiras. Aí ele prega para os discípulos na feira. Ele fala sobre o futuro, ele fala sobre a sua volta, e ele fala para nós permanecermos vigilante, orai e vigiar. Na terça-feira também, uma mulher unge com perfume Jesus. Isso aconteceu na terça-feira também. Mas na terça-feira também acontece o seguinte: os principais do sacerdote e os escribas planejam tirar a vida de Jesus. Na terça-feira também acontece, Judas consente trair Jesus. Você vê que Judas aceitou terça-feira trair Jesus. Ele teve quarta e teve quinta durante o dia. Então não foi na quinta que ele decidiu trair. Ele decidiu trair na terça. Ele teve alguns dias. Essa foi a terça-feira do nosso mestre. Provavelmente ele voltou para Betânia novamente, na casa de Lázaro e Maria. Na quarta-feira não há muitos relatos, mas provavelmente ele permaneceu em Betânia com seus discípulos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: na quarta-feira ele continuava o seu propósito rumo à vontade do Pai. Agora, na quinta-feira, Jesus e os discípulos compartilham a última ceia. Na quinta-feira, Pedro é avisado por Jesus que ele vai negar Jesus. Na quinta-feira, Jesus está no Getsemane. E agora eu quero que nós lemos essa parte de quinta-feira. Marcos capítulo 14, do versículo 32 ao versículo 42. Tudo que nós vamos falar hoje está em Marcos. Marcos 14, do versículo 32 ao 42. Amém. Vamos ler. Jesus no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro.
E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, ou seja, Paizinho amado, Paizinho querido, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja feita, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Filho obediente. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. Até aí. Meus irmãos, essa é uma parte muito importante para nós cristãos entendemos. Você imagina o peso que estava sobre Jesus naquele momento? O pecado de toda a humanidade caindo sobre ele. Você imagina a opressão a ponto dos discípulos nem conseguirem orar. Você sabia que naquele momento ali, Jesus, quando orava, suou sangue? Quando alguém soa sangue, é um nível de pressão tão grande, tão forte, que ele chegou a suar sangue. Ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus sabia, porque ele conhecia a Bíblia. Ele sabia que em Isaías 53 estava escrito: agradou a Deus moê-lo. Mas ele disse: se possível. E um dia, irmãos, orando, eu estava num propósito na igreja, eu sozinho, da meia-noite às 5 da manhã, da sexta meia-noite até às 5 da manhã do sábado. E naquele dia eu lembro que foi tão forte na minha vida, que eu fiquei 2 horas, eu não conseguia, eu fiquei de joelho, e eu só falava santo, 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 e eu não conseguia naquele dia falar outra palavra, a não ser santo. Durante 2 horas eu fiquei santo, 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 santo. Você consegue falar para ele agora? Reconhecer que ele é santo, 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 santo. Jesus é santo, 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 santo. Sede santos como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. E eu durante 2 horas não conseguia falar outra coisa. E depois de 2 horas eu me levantei e fui orando por ali. Eu falei para ele: Senhor, eu lembro que eu estava bem assim no altar, bem na frente do púlpito, sozinho, 2h47 da manhã era. Eu falei: Senhor, como que o Senhor aguentou, Pai? Como que o Senhor aguentou tudo aquilo? E eu vi a voz dele dizendo para mim: filho, eu tinha um foco, e o meu foco era fazer a vontade do Pai. Eu falei: Senhor, me mostra na palavra para eu não achar que eu estou ouvindo coisa. Ele falou: filho, é só você ler,
esse texto que nós acabamos de ler. Não seja feita a minha vontade, mas a do meu Pai. Sabe qual que é a maioria dos problemas dos cristãos que não alcançam aquilo que Deus projetou? Sabe qual que é? Perde o foco. Começa bem, está num culto como esse, cheio da glória de Deus, sabe? E aí vem uma vontade de orar, vem uma vontade de buscar, vem uma vontade de ler a Bíblia, e fala, agora eu vou. Aí sai dessas portas, chega em casa, a televisão já tira do foco. Sabe por quê, irmãos, que nós não alcançamos um monte de coisa que Deus tem para nós? Nós perdemos o foco muito fácil. Nós saímos do foco muito fácil. Nós desistimos muito fácil. Nós não perseveramos. E aí a gente não alcança. Não é problema de Deus, não é problema da igreja, é porque nós perdemos o foco. Jesus se manteve firme no foco da vontade do Pai. Ele não tirou os olhos da cruz, irmãos. Ele sabia que lá era o lugar, e ele se manteve firme. Quantas pessoas quiseram tirar Jesus? Pedro foi usado pelo diabo para tirar Jesus do foco. E Judas, pelo incrível que pareça, foi usado por Deus para ajudar Jesus a cumprir o propósito. Então, às vezes, a pessoa que está te perseguindo, presta atenção, ela na verdade está sendo usada por Deus para te ajudar a você vir para o propósito. Às vezes, entenda isso. E você quer matar a pessoa, Deus está usando ela para te moldar, para você ter mais paciência, para você ter mais amor, para você ter caráter, para você ter tanta coisa, e você quer matar a pessoa. Então Jesus ficou no foco. Ei, escute aqui, não se distraia. Deus tem promessa para a tua vida? Sim ou não? Deus tem planos para a sua vida, sim ou não? Deus tem coisas grandes na sua vida, sim ou não? Então não se distraia. Ah, porque o pastor não me cumprimentou. Ah, porque eu não tive oportunidade. Ah, porque isso. Ah, porque a igreja lá não sei o que. Ah, porque, irmão, tudo distração. Porque ninguém pode parar um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Então, irmãos, me desculpa, não vem com essa história, não, porque eu morri por causa do fulano, por causa do cicrano. Ei, ninguém pode parar um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Ninguém. Porque quando Deus quer mostrar, ninguém pode esconder. Agora, se Deus quer esconder, não queira aparecer. Deus escondeu Moisés por um tempo, escondeu Jesus por um tempo, e no tempo oportuno Ele mostrou. Talvez Deus quer te esconder e você quer aparecer. Ninguém segura um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Ninguém. Ninguém. Então não coloque a sua frustração de não romper em Deus nos outros. Irmão, se tem alguma coisa que está acontecendo, culpado sou eu. Não é a minha esposa, não é ninguém. Sou eu. Porque se eu entrar no lugar em Deus, quem pode parar? Fala para mim. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Tem promessas de Deus na sua vida que estão paradas. Que estão paradas. Escute. Essa noite vai virar a chave e Deus vai ativar elas. Mas escute uma coisa. Escute uma coisa. Saia daqui focado. Focado. E não se distraia no meio do caminho. Irmãos, parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo um monte de coisa que estava parada. Parece que não, eu estou vendo agora. Sabe, o Senhor abrindo a gaveta, pegando aquilo tudo que estava parado, colocando em cima da mesa e dizendo: te veio de novo, vai, faça. Mas em nome de Jesus, se você é casado, cuida um do outro. Amor, você está se distraindo, amor. Quantas vezes a minha esposa me chama, fala: amor, você está se distraindo, amor. Volta ali para o quarto. Você perdeu o foco. Se você é casado, você tem ainda oportunidade muito maior. Fala para o seu cônjuge: me ajuda, amor, a não sair do foco.
para que eu e minha casa venhamos viver todos os projetos de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas na quinta-feira, Jesus é traído por Judas, é preso, e aí Pedro vai lá e pega a espada e faz o quê? Corta a orelha de Malcolm. E aí Jesus fala: você não entendeu, Pedro, não fala isso. Fala: se eu quisesse, meu pai mandava uma milícia dos anjos e acabava com tudo isso agora. Sabe uma coisa que nós temos que entender, irmãos? Jesus foi preso aqui na quinta-feira, foi traído e preso. Mas entenda uma coisa: não foi o sinédrio que prendeu Jesus, não foi o governador que prendeu Jesus, não foi o sacerdote que prendeu Jesus, foi Ele que se entregou. Então Ele não é um coitadinho, ai coitadinho de Jesus, não, ninguém o prendeu, foi Ele que se entregou. Agora eu te pergunto, por quem? Ele se entregou para salvar quem? Para salvar quem? Foi Ele que se entregou. Aí nós chegamos na sexta, irmãos. E a sexta é forte, hein? Sexta-feira, Marcos, do capítulo 14, versículo 33, até Marcos 15, versículo 47, acontece várias coisas que eu quero relatar para vocês. Na sexta-feira, Jesus é levado a Caifás. Caifás, o sumo sacerdote, interroga Jesus. Na quinta-feira, Pedro, que acompanhava Jesus de longe, nega Jesus 3 vezes. Na quinta-feira, Jesus está perante o sinédrio, perante os religiosos, os homens de Deus, entre aspas. Na sexta-feira, Pilatos autoriza a crucificação. Na sexta-feira, soldados romanos escarnecem de Jesus. Na sexta-feira, Jesus é levado para ser crucificado. Na sexta-feira, Jesus é pregado na cruz. Agora vamos ler Marcos capítulo 15, do versículo 25 ao 47. Marcos 15. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, vencedor, poderoso Jesus Cristo. Que privilégio é ser teu discípulo, Jesus. Que privilégio é ser teu filho. Que privilégio é ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Marcos 15, do versículo 25 ao 47, diz assim: e na hora terceira, irmãos, lembrando que para o judeu a primeira hora é 6 horas da manhã, a hora terceira então é 7, 8, 9, e era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriram-se as escrituras. Até aí, meu Deus, se cumpre as escrituras. E cumpriram-se as escrituras que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo, em 3 dias o edificas, salva-nos a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam um para com os outros, zombando: salva os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegando a hora sexta, qual que é a hora sexta? Meio-dia, 12 horas. Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi,
Lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixa-o, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegando à tarde, porquanto era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhes: já havia muito do que tinha morrido? E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Até aí. Sexta-feira ele é interrogado, sexta-feira ele chega no Sinédrio, sexta-feira ele está perante Pilatos, sexta-feira Pilatos autoriza a crucificação, sexta-feira os soldados zombam dele, sexta-feira Jesus é levado para ser crucificado, e na sexta-feira Jesus é pregado numa cruz e é morto. Essa foi a sexta-feira. Depois da sexta-feira, os discípulos saíram todos. Você imagina como? Deixamos tudo para segui-lo. O que será de nós? Largamos tudo para segui-lo. O que será de nós? Então uma tristeza inunda os discípulos, uma decepção e outras coisas misturadas. Então vem o sábado. No sábado não há relato nenhum, mas nós sabemos que no sábado os discípulos estavam muito tristes. Pedro querendo voltar a pescar, Pedro querendo voltar para a velha vida, não de abandonar aquilo que Jesus fez, mas voltar a pescar, deixar o ministério, deixar tudo que Deus construiu. E sábado não ouvisse nada, não tinha uma palavra, não tinha nada, só era um dia de choro. Você sabe o que significa o sábado na nossa vida? Sábado é aquele dia que não tem resposta. Sábado é aquele dia que você ora e não ouve nada de resposta. Sábado é aquele dia que é de choro. Mas sábado é o dia que você tem que agir é pela fé. Quando você não ouve nada, quando você não escuta nada, porque nós não vivemos por vistas, nós vivemos é pela fé. Não tem problema de às vezes você passar por uma crise de fé momentânea, mas ela tem que ser momentânea, ela tem que ser rápido. Você tem que virar a chave ligeiro, porque você não vive pelaquilo que você vê, você vive é pela a fé, é a certeza das coisas que não se vê. A fé. Sábado é o dia de você agir pela fé. Você não vai ouvir, você não vai se arrepiar, você não vai ter resposta, vai estar tudo em silêncio. Mas Deus também é o Deus que trabalha no silêncio. Então sábado, quando chegar o dia mau, lembre-se, é o dia de você agir pela fé. Agora nós vamos. O choro dura uma noite,
mas a alegria vem. Agora eu só quero te explicar rapidão. O choro dura uma noite, não significa que é uma noite, significa que é um tempo. Entende? Porque senão você chora uma noite, aí no sábado você chora de novo, você vai dizer: Deus, a Bíblia fala que o choro só dura uma noite, eu chorei ontem, estou chorando hoje. Você vai duvidar da Bíblia. Mas o choro dura uma noite, é um tempo. Entendeu? Qual é o tempo aí, irmão? Não sei te dizer. O tempo necessário que for para Deus ir trabalhando na sua vida. O tempo necessário que for para você entender o que Deus quer, para eu entender o que Deus quer. Mas o choro dura uma noite, é um tempo. Mas o que você tem que ter de certeza, o que é? Que a alegria vai vir. Pela manhã, ela vai vir. Então, no domingo, irmão, agora segura aí, viu? Nós não falamos que nós íamos glorificar Jesus hoje o tempo todo? Então segura aí. Chegou o domingo. Abra aí Marcos capítulo 16. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 16. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Diz assim, acompanhe atentamente comigo, que você possa ler essa passagem bíblica como você nunca leu. Que quando nós estivermos lendo, o amor possa explodir dentro do seu coração. Que você entenda, que você tenha revelação da profundidade do que nós vamos ler agora. Preste atenção. Marcos capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Oh meu Deus, queria que essas mulheres passassem na minha casa e falavam: vamos, pastor Vavá. Ao nascer do sol, e dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Conversando uma com a outra no domingo, indo lá e olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, oh Jesus Cristo de Nazaré, porém ele lhes disse, ou disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Aí ele diz: já o que aconteceu? Já ressuscitou, já ressuscitou. Ele não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram, não está mais aqui.
Mas ele dizia a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam o que aconteceu. Ai, meu Deus do céu! Então eu quero fazer uma pergunta e nós vamos responder. Vocês vão ser eu vou ser as mulheres que foram lá. E aí nós vamos fazer o seguinte: eu vou perguntar, Jesus não está aí? E vocês vão ser o anjo que respondeu. Mas só é para responder quem acredita que ele foi ressuscitado e saiu daquele lugar. Só é para responder quem acredita nisso. Porque você vai afirmar algo, você precisa acreditar. Tá no jeito aí, Wendel? Tutu, coloca aqui aquilo que eu pedi para você, Wendel. Eu vou perguntar: Jesus está aí no sepulcro? E vocês, como anjo, vão responder. Vamos lá? Jesus está aí no sepulcro? Você pode levantar e dar uma salva de palmas para ele? Para Jesus! Para Jesus! 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 Ei! Dá um sorriso! Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: o nosso Deus está vivo! Ele está vivo! Ele é poderoso! Ele está vivo! Alegre-se! O nosso Deus está vivo! O choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Ela vem. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Irmão, você quer saber? Por causa que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, Deus o colocou na mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Sabe, mas eu e você, nós não precisamos esperar esse grande dia, porque eu e você já nos rendemos e já confessamos que Ele é o Senhor. Eu e você já nós dobramos o joelho e reconhecemos que Ele é o Senhor. Mas sabe quem é Jesus? Como Ele é conhecido na Bíblia também? Eu vou dizer para você aqui agora. Segura aí. Ele é conhecido como testemunha fiel e verdadeira. Ele é conhecido como a rocha. Ele é conhecido como o sumo sacerdote, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, rei dos reis, o noivo, o filho unigênito, Emanuel. Ele é conhecido como a água viva. Ele é conhecido como o pão da vida, como rosa de Sarão, como profeta, como juiz. Ele é conhecido como a brilhante estrela da manhã. Ele é conhecido como pastor e bispo das almas. Ele é conhecido como o Senhor dos senhores. Ele é a pedra angular. Ele é o Pai eterno. Ele é o príncipe da paz. Ele é o advogado verdadeiro e fiel. Ele é o carpinteiro. Ele é o servo. Ele é o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Ele é o redentor. Ele é o santo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o todo-poderoso. Ele é o salvador. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o filho do homem. Ele é a aurora do dia. Ele é o amém. Ele é a âncora da nossa alma. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Messias. Ele é o mediador. Ele é o amado. Ele é o tronco. Ele é o conselheiro, o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus! Jesus!
Jesus, 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 Jesus.